E aí, gente? Tudo certinho? Tudo beleza? Que bom, graças a Deus, sempre. Ainda mais nesses dias, hein? Vamos lá. Leandro Caviccio. Beijos para a esposa Carol e os filhos Júlia e Juan. Beijo para vocês, meus amigos. Francisco Ferreira, para mandar um abraço para mim e para minha esposa. Então, Criador FJ, Canoas, Rio Grande do Sul. Um beijo e um abraço para vocês, meus amigos. João Carlos, Canario de Paula, São Bernardo do Campo. Sidney Andrade, Canario Barcão, Guarulhos, São Paulo. Um abraço, meu amigo. Dudu Joras, sou do 3C, Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo. Adalberto de Paulínia, São Paulo. Um abraço, meu amigo. E Leonel Borguignon, ele pergunta se o Alax, né? Quando eu falei lá do Ivomec e de todos os outros, referente ao Alax. Se você for procurar na composição, né, o princípio ativo do Alax é a ivomectina, Ivomec, beleza? Então tem muitos produtos aí de laboratórios, de fabricantes diferentes, que o nome são diferentes, mas a composição, o princípio ativo é o mesmo, valeu? Então, gente, primeiro de tudo, quero agradecer do fundo do coração a quantidade aí de mensagem no WhatsApp, no particular, até lá nos comentários. O pessoal que está vendo o que está acontecendo aqui na Baixada Santista, né? Esse drama aí, né? Principalmente lá na cidade do Guarujá, que é vizinha daqui de Santos, né? Muito obrigado, né? Quem é que não gosta de se sentir acolhido, né? De se sentir querido? Muito obrigado pela mensagem de vocês, pela preocupação de vocês com a minha pessoa e com a pessoa da minha família, né? E assim, hoje, por incrível que pareça, graças a Deus, abriu o tempo, tá fazendo sol, vai ajudar bastante lá, principalmente os bombeiros a poder trabalhar lá naquela região, né? Dá os parabéns, porque você vê que nessa hora o pessoal é super humilde daquela região e o pessoal mais próximo foi lá, se doou para poder ajudar o pessoal, somou, que é o que eu venho falando com vocês, somou, multiplicou a força para poder ajudar lá a poder pelo menos encontrar o corpo das pessoas que estão ali, né, para poder dar um enterro digno, né, para as pessoas. E quem não estava ali braçalmente trabalhando, vamos colocar assim, tinha aquele pessoal de suporte que estava ali servindo café quente, né? Porque o pessoal estava trabalhando debaixo de chuva o tempo todo, com a roupa encharcada, e o pessoal estava lá levando café quente, o pessoal que levou fardo de água, cobertor, toda essa assistência, toda essa solidariedade. Ainda eu costumo falar que ainda o ser humano, a humanidade, ainda tem solução. Só depende da gente. Então, gente, obrigado, muito obrigado pela preocupação e pelo carinho de vocês. Valeu? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, só mais um adendo. Quem acompanha aí a sequência dos vídeos, eu tinha mostrado que eu tinha gasto só de extrusada 2 quilos e provavelmente 100 gramas naquela primeira, hoje é quarta, né? Então foi na segunda-feira que eu fiz o vídeo, eu mostrei para vocês e falei que eu tinha reposto a extrusada e foram 2 quilos e 100 gramas. Ontem foi terça, no final da tarde
antes de ir embora, eu fiz a reposição. Então vocês veem que foi mais um saco de 1 quilo e mais, depois eu até pego o que está lá do outro lado, e mais um tanto do outro. Então quando eu repus foi 2,1 kg. E quando eu fiz a reposição da reposição, que foi ontem à tarde, foi mais de 1 quilo. 1 quilo e parampampam. Eu mudei a posição, mas aqui não são aquelas fêmeas. Foi reposto ontem à noite, ó. Compare que a semente aqui não existe mais. Porém, ó, ainda tem a farinhada seca. Eles receberam farinhada úmida lá dentro que acabou. E mais um pote aqui, ó, de farinhada úmida. Ó, aqui, ó, farinhada úmida lá dentro que acabou. Eles têm a farinhada seca e novamente, ó, também foi reposto ontem antes de ir embora. Isso aqui são os machos. E as fêmeas em questão, as comilonas, tá aqui, ó, só palha. Ó, foi reposto, elas acabaram no primeiro dia, repus ontem quando fui embora, acabou. Ó, ainda tem a farinhada seca, farinhada úmida, acabou, lá dentro farinhada úmida, acabou. Então, deixa eu colocar aqui pra gente poder prosear. Então tá aí o que eu falei pra vocês. Ou então, por que eu insisto tanto? Porque vocês veem, se não fosse dessa forma, realmente os canários primeiro não teriam comido a estruzada. Então, como eu falo para vocês, insistam com os seus pássaros. Segundo, tá aí a prova que os canários não morrem de fome porque tem comida. Então, reparam que eu falei para vocês que hoje é quarta, eu já repus a estruzada 2 dias e ainda tem farinhada seca lá. E lembra do vídeo que eu fiz com a quantidade de sobra de farinhada seca que ficou para mim. Então, é o que eu falo para vocês. Eu tenho que saber qual é o melhor trato e eu já tinha falado para vocês. Né? Se deixar, primeiro eles gostam da semente, segunda a farinhada úmida, terceira a estruzada e quarta a farinhada seca. Então, para mim, nessa sequência, eu sei como eu vou tratar os meus bichos para que sobre uma quantidade de comida e não estrague, não azede. Isso é uma preocupação sempre gritante do criador, porque você não pode deixar uma quantidade ali. A mesma coisa. Vocês lembram? Criar fácil para certas... Criar canário é fácil para algumas coisas e não é fácil para outras coisas, porque você precisa adequar a sua criação. Vou dar um outro exemplo. Vocês notaram que eu tinha colocado o pote de estruzada fora e do lado um pote de farinhada seca. Vocês acompanham aí que pelo tempo que a minha farinhada seca ficava lá à disposição deles e eles preferiam comer as outras comidas e iam deixando a farinhada seca. Lembra que eu falava para vocês que eu sempre tinha que ir lá dar uma batidinha, senão falo toda hora a temperatura para vocês, a umidade que fica aqui dentro. Tudo isso vai ajudar a criar um certo bolor e depois de um certo tempo ou tu tem que jogar fora antes que ela embolore, ou tu vai deixar uma comida de repente por um descuido teu, ela embolorar e teus pássaros comer comida embolorada. Não pode. Aí o que eu fiz? Tomei uma atitude de modificar. Ó, vocês podem ver que não tem mais o local que era da farinhada seca, não tem mais. A farinhada seca, ó, ela veio para esse pote agora, que fica mais fácil, porque se 2 canários quiserem comer, facilita, fica mais soltinha, porque também tem mais aeração, tá? Mesmo eu não usando lá aquele potinho, a tampa do pote, né? Permite uma maior ventilação também para eles. E para mim um maior controle. Só que na outra ponta, na parte que principalmente fica nas voadeiras, que tem uma quantidade de filhotes ou pássaros, a maior,
eu tenho um outro problema, porque a partir do momento que você coloca a comida interna, os pássaros, eles são porcos. Então eles vão comer, muitas vezes eles viram e ele acaba defecando dentro do pote de comida. Isso também não é legal, né? Porque, e aí? Defecou, as fezes vai contaminar toda a comida. E aí tu também não sabe por que deu uma micose na cara do teu pássaro, ou porque teu pássaro está com algum problema. É por isso. E outro, para a gente aqui, tudo que eu colocar internamente, seja dentro da gaiola ou seja dentro da voadeira, imagina, eu vou colocar uma banheirinha para eles tomar banho. Quando eles começarem a tomar banho, vai voar água para tudo que é lado. Então, para mim poder botar uma banheira para eles tomar banho, eu sou obrigado a tirar o pote de farinhada interno. Repara que aqui não tem puleiro. Primeiro, que é para eles poder ter um espaço maior, para eles poder voar dentro dessa gaiola. Só que se eu também colocar uma banheira aqui para eles tomar banho, eu tenho que tirar o pote interno, tenho que tirar o pote de extrusado e tenho que tirar isso aqui. Então eu perco tempo para tirar os potes, para colocar depois para tomar banho e depois retirar e voltar com os potes. Então isso não se torna muitas vezes funcional. Então de repente é mais vantajoso trazer tudo para um lado e deixar o outro lado limpo, livre, porque aí eu coloco a banheira, eles tomam banho, nessa que voa água para todo lado, não acontece nada para eles. E eu também não perco tempo em retirar e em colocar de volta, porque também imagina se eu tirar parte dos potes onde eu vou colocar e depois como eu vou retirar. Então vocês têm que pensar sempre na otimização do tempo. Isso que às vezes a gente começa a falar para vocês, e o afã do criador, falar nisso lembrei, mandar um abraço para o Roberto Liciardo, que ele tem canal aí no YouTube, está quase chegando nos 1000 inscritos. Procure aí Canario Liciardo, L-I-C-C-I-A-R-D-O, Liciardo. Vamos ajudar logo ele chegar nesses 1000 inscritos aí. E eu brinquei com ele lá da camisa dos Impossíveis, né? Que é da minha época, da nossa época. E aí ele colocou lá só o multi-homem. Faltou o coil, o homem mole, faltou o fluido, hein? Coloca a foto deles aí. Então, a gente sempre tem que estar aqui procurando otimizar a nossa produção. Senão a gente vai ficar um escravo trabalhando, perdendo muito tempo e patinando, não saindo do lugar. Por isso que eu estou falando para vocês que dentro do criador de vocês, vocês são obrigados a refletir como vocês vão ganhar tempo, que é o que eu estou passando a toda hora para vocês. Pô, se eu para varrer eu levava meia hora, agora eu levo 10 minutos ou 15 minutos, eu ganhei 20 minutos, ganhei 15 minutos. Se eu mudei o meu outro tratamento, que era 1 hora, eu passo a receber meia hora, no final do dia, no final da semana, no final do mês, isso vai reverter em descanso, ou eu vou poder estar fazendo uma outra coisa que eu não estava fazendo no meu criador. Hoje está me faltando tempo, porque eu estou me permitindo também a dar um descanso para mim. Está faltando dar banho para essa galera. Por que está faltando banho? Porque como a umidade está muito alta, percebam da minha preocupação ficar falando toda hora da umidade, ao tempo, não é para ficar enchendo linguiça. Se vocês voltarem lá em outros vídeos que eu falava que trocava papel uma vez por semana, não mais. Já passou pelo menos 2 vezes por semana por causa dessa umidade tão grande. Porque quando eles vão defecando, o puleiro está parado no mesmo lugar. Ou o canário defeca aqui ou o canário defeca ali do outro lado. E aí aquilo ali vai aumentando, vai fazendo uma montanha. Com a umidade concentrada aqui dentro e a decomposição das fezes,
Depois de um certo tempo, quem nunca deixou, quem está acostumado a deixar, vê até aquela nata de bolor por cima das fezes. Eu não deixo de jeito nenhum acontecer uma coisa dessa. Então hoje eu estou me esforçando mais, principalmente para trocar papel, que é outra coisa, está uma dificuldade incrível de conseguir jornal aqui em Santos para efetuar a troca, mas eu estou a cada 2 ou a cada 3 dias no máximo. Ontem eu troquei papel de todo mundo, então ontem foi terça, quarta, quinta, talvez na sexta, no mais tardar sábado, eu troque o papel novamente de todo mundo, para que realmente fungos, bactérias, qualquer coisa se proliferem dentro do seu criador, no caso do meu. Uma outra coisa que eu lembrei, que eu falei de problema respiratório, trazendo para o ser humano, não esqueçam que normalmente dentro das narinas nós temos pelos. Para quem não sabe, isso aí não é só para enfeite. Isso aqui, os pelos nas nossas narinas, servem para agir como se fossem filtro. Então quando você respirar, o próprio pelo, ele serve como uma barreira para a entrada. Lógico que passa a partícula, senão o pessoal não teria sinusite, rinite e tantos ites por aí. O canário não tem isso, minha gente. Daí eu ter falado para vocês, quando ele respirar, vai tudo lá para dentro. Então, novamente, a minha preocupação de passar para vocês é na prevenção. Não espere seu canário ficar doente para você tratar. A prevenção, o cuidado, a porta, a barreira que você vai colocar para que as doenças cheguem ao seu canário, a seu canario, é isso que vai te levar ao sucesso. Deu para entender o porquê que eu fico batendo e às vezes as pessoas não se apercebem? E agora eu voltei para poder tentar ser o mais claro, cristalino possível. Daí lembra que eu falei no vídeo de ontem que o pessoal estava lá com higiene, praticamente não foi lá assistir o vídeo de higiene? A diferença entre lavar uma mão para poder manusear o canário, e aí quando você vai pegar um outro canário, você lave a mão novamente, desinfete. Lembra que eu já mostrei o meu álcool lá, 96, 98%? Aí você vai pegar outro canário, você lave a mão novamente, porque senão também nas suas mãos, na sua unha aqui, que é um perigo debaixo da unha, também vai ser uma maneira de você proliferar alguma bactéria, algum fungo, alguma doença de canário para canário. Lembra que eu falei que lá tem um pano no chão com álcool, com pinho-sol, com algum, para poder entrar? Por quê? Porque quando eu vim lá de fora, tem xixi de cachorro, tem cocô de cachorro, passou rato, ainda mais agora que choveu uma barbaridade, tem urina de rato, veio no meu calçado e eu passei aqui para dentro e fiquei passeando no meu criador. Lembra quando eu comprei aquele esfregão? Tá lá no cloro, passou de ontem para hoje lá no cloro. E hoje eu vou dar uma passada geral aqui no criador. Então, pense sempre em criar portas, barreiras, para minimizar os problemas dentro do seu criador. Porque problema vai ter, o que você tem que pensar é em minimizar. Vamos transformar aí para o coronavírus que estava lá na China, não está espalhando para o mundo? Por que está espalhando? E você vê que o que os governos estão fazendo? Tentando criar barreiras para que não entre essa epidemia dentro do país. É isso que é o teu pensamento do teu sucesso dentro do teu canario, porque isso vai se multiplicar, como foi falado, pelo ar que todos respiram. Pensem nisso, de criar barreiras para
é mais fácil, a minha opinião, é mais fácil você criar barreiras do que depois que seu pássaro estiver contaminado. Já falei para vocês que a relação de doenças que existe para canário, você não cria, você para. E aí, como eu já informei para vocês as tentativas e erros ou dosagens de medicamentos, de novo, a minha insistência. Como cada indivíduo é único, os canários você também tem que tratar como indivíduo, porque cada um veio de um pai e de uma mãe diferente. Não existe nenhum indivíduo igual ao outro. Então a resistência de cada indivíduo também não é igual, também não é único. Então aí você chega lá, que nem eu falei, do medicamento que dava certo para alguns e não dava certo para outros, agora você entende. Porque de repente aquele indivíduo é mais fraco e tu tinha que dar o quê? Uma quantidade maior de medicamento, mas você deu uma gota porque disseram que uma gota era suficiente. E aí uma gota não foi suficiente para aquele indivíduo. E até também dependendo você descobrir qual é a doença que o teu canário teve, de repente não adianta saber porque foi muito rápido. Então a dica de hoje, o macete de hoje, é você criar portas. É você ter o cuidado e não deixar entrar. Porque depois que entra, meu amigo, dependendo do que seja, olha, você vai estar lascado para conseguir. Você já imaginou fazer um tratamento coletivo, dependendo da quantidade de aves que você tenha, e de repente tu não tem tempo, tu não tem pessoas? Tem pessoas aí que vão se lembrar que já falaram comigo, que começou a dizimar seu plantel, estava morrendo 3, 4 passarinhos todo santo dia, e a pessoa falando comigo: ah, Zé Carlos, acontece isso, ah, Zé Carlos, acontece aquilo, o que eu faço aqui? Não sei, eu não estou lá, eu não sei o que foi feito. A gente muitas vezes tenta ajudar pela experiência, mas eu não vi o pássaro. Como é que eu vou ajudar? A pessoa só relatando o problema que está tendo. E aí, enquanto você não acha o medicamento certo, você patinou e teu canário morreu. Beleza, gente? Um abraço enorme. Pensem, raciocinem sempre. Como eu falei, eu estou dando o caminho. Só que você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Então, raciocinem sempre. É mais fácil prevenir do que remediar. É um ditado antigo, mas com certeza vale muito a pena. Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!